mesmos saldos e extratos daquela mesma forma, não mudou nada, mas em compensação, a nossa esperança... Também nível nacional. E a manifestação que houve durante a Copa não se realizou nas eleições. O que será que houve assim nesse meio tempo? No dia a dia, no país, no mundo, em Maricá, onde for, a gente vai estar discutindo esse assunto aqui e colocando para vocês a nossa opinião. Boa noite, meu nome é Ana Paula de Carvalho, ao meu lado direito está a Kátia Albuquerque, esquerdo Edna Costa, e nós estamos hoje aqui lançando o primeiro programa piloto do Observatório, um programa que vai acontecer todos os sábados, de 5 às 7. Inicialmente nós faremos ele gravado previamente, para depois fazer online. Bem, você tem alguma coisa para falar desse início do programa, Kátia? Só que estamos numa expectativa muito boa. Esse programa foi uma gestação assim, bastante esperada, uma coisa muito gostosa de se fazer, pensando em você que está aí do outro lado, nos prestigiando, nos assistindo, e que saia contento, né, Ana? Espero que ele realmente surta o efeito que nós três imaginamos, porque foi pensado com bastante carinho, viu? Com certeza. E, Edna, o que vai se tratar o programa? O programa vai ser uma espécie de revista eletrônica. A gente vai falar desse programa sobre o nosso posicionamento em relação às situações que ocorrerem no dia a dia, no país, no mundo, em Maricá, onde for. A gente vai estar discutindo esse assunto aqui e colocando para vocês a nossa opinião, a nossa visão sobre isso dentro do programa. Por isso o nome Observatório, né? Tem um significado. Não esquecendo de falar onde vai rodar o nosso programa, Ana. Bem, ele vai rodar no estúdio que está acabando de ser feito. Então, a partir do próximo ou do seguinte, nós já vamos estar no nosso estúdio. Hoje, por isso que está sendo offline, porque nós ainda estamos com algum problema no caso da conectividade. Então, alguns probleminhas estão sendo resolvidos durante esse período, mas é um programa piloto, nós estamos aqui super empolgadas, ansiosas. Onde é que a gente vai acessar ele? Nós acessamos lá no Maricá Online, que é uma página do Facebook. Então, esse programa começa a partir de agora, um programa de variedades, um programa com notícias da semana sendo discutida por nós três, sobre a nossa visão, cada assunto sobre a nossa visão. Mas antes de tudo, e acho que é muito importante, a apresentação de cada uma de nós. Então eu vou começar de novo pela Kátia. Kátia, fala um pouquinho sobre você. Vamos lá. Meu nome é Kátia Albuquerque, tenho 48 anos, graduada em letras, casada, 2 filhos lindos, um de 22. Você é corujista. A gente tem que babar as crias, né? Assim como eu estou babando o nosso programa. Eu estou assim, muito alegre realmente em poder estar aqui curtindo esse momento, né? Então vamos voltar. Casada, atuante em movimentos sociais, e em especial no meu movimento de paixão, que é o Mulheres por Maricá, né? Junto com as minhas companheiras aqui, minhas amigas, e querendo sempre poder fazer o melhor de mim. Esse é um dos pontos principais que me fez estar inserida nesse projeto. Eu sempre achei que eu poderia dar mais do que eu sou. E a intenção é essa. Então, estamos aqui para conversar com vocês dentro do que for possível. Legal, legal. E você, Edna? Se apresenta um pouco, fala um pouquinho. Bom, vamos lá. Bom, eu sou Edna Costa, tenho 54 anos, sou secretária executiva aposentada e a escolha por estar chegar até esse programa foi uma escolha de vida mesmo. Em determinado momento da minha vida, eu decidi que não dava para ficar só sentada em casa discutindo o assunto, escrevendo no Facebook, falando com a vizinha. Eu achei que eu devia ir à luta, ir para a rua, falar com as pessoas e começar a cobrar isso. E aí a gente acabou se encontrando no movimento que foi o movimento contra a corrupção que a gente fez em 2013. E lá a gente se conheceu, resolvemos nos juntar. Achamos que sozinha não dava para ficar.
sozinha a gente não ia a lugar nenhum. E aí nos juntamos e acabamos formando um movimento chamado Mulheres por Maricá. Que foi uma curiosidade, porque não tinha homens, né? É Foi muito interessante. A inquietação partiu de mulheres. Isso foi uma coisa também bastante interessante na nossa união, né? As mulheres se sentirem incomodadas, as mesmas mulheres que poderiam estar em casa lavando, passando, trabalhando também, cuidando de filhos, começaram a sentir que a coisa estava pegando um rumo que não estava agradando. E isso que fez com que nos uníssemos. Os homens foram apoiando as mulheres, né? Exatamente, apoiando, exatamente. Como meu marido apoia, como o marido da Ana apoia, de uma certa forma, eles não estão ausentes, eles estão apoiando, né? Os amigos que temos, mas nós que colocamos a marca, né, de mulher nesse movimento, nessa questão toda. Legal. E, bem, eu sou Ana Paula de Carvalho, tenho 45 anos, sou engenheira, moro em Maricá. E também comecei, vamos dizer, já faço parte dessa militância há bastante tempo, antes das meninas, quer dizer, nós todas estávamos separadas, nos unimos nesse ato, conforme a Égila falou, e também estou militando desde daquela ocasião com mulheres por Maricá. Então eu me sinto tenho muito orgulho desse movimento, tenho muito orgulho de hoje nós podermos estar aqui discutindo os assuntos, levando, até porque a necessidade de cada uma de nós falarmos vem de que temos notado que as notícias elas não estão chegando como acontece, pelo menos sobre o nosso ponto de vista. Então, uma coisa é bem clara, esse programa é de nossa opinião, sobre o nosso ponto de vista, cada uma dessas notícias, cada discussão que faremos sobre esses temas. Bem, então vamos dar continuidade, depois de todas nós apresentadas, vamos falar mais um pouquinho sobre o programa e conversar também sobre um pouquinho da revista, né? Quais são suas expectativas, Kátia, sobre o programa Observatório, toda semana, o que você acha que pode vir a acontecer? Ana, como eu estava falando, o nascimento do nosso programa Observatório, o lançamento da revista, que vai ser uma ação conjunta, né, uma revista bimestral, com o que for abordado aqui e mais alguma coisa, que a gente não vai adiantar tudo, né, para não perder a surpresa, toda. Nós estávamos conversando sobre isso em conjunto, numa expectativa muito grande, com a intenção mesmo de levar conhecimento, levar esclarecimento, orientação, que muitas vezes a gente até fala, as pessoas não se movimentam mais, né? Mas existe a falta de conhecimento. Eu acredito que do outro lado, quem está nos assistindo, quem está nos prestigiando com muito carinho, muito obrigada por isso, vai ficar sabendo de assuntos que não chegam com facilidade e clareza de uma mídia tradicional. E vimos também na possibilidade do nosso programa Observatório o uso da mídia como forma de melhorar a nossa expressão, trazer até maiores participações, as pessoas vão poder participar conosco, jogar os comentários, tudo é válido, tudo é expressão, de uma certa forma, né? Então, a partir daí, a expectativa é das mulheres. E espero que seja de vocês também. E você, Égila, qual a sua expectativa com o início do programa, essa relação com a nossa revista impressa, que vai ser uma revista impressa, né? Fala também um pouquinho dela, que você tem uma experiência com essa revista. Eu acho que a revista vai ter uma função bastante interessante, porque a gente fala muito da internet, tudo, mas a gente tem que ter a consciência que grande parte da população ainda não tem acesso à internet. Então as pessoas, nem todo mundo tem acesso a essa informação pela internet. Então a revista impressa vai levar essa informação a todos. Então todos vão ter acesso a isso. E a intenção nossa é que a gente despertar nas pessoas o interesse pela política da cidadania, do dia a dia. Tudo que a gente faz na vida, vive, come, anda, se veste, tudo, educação, exatamente. Tudo está ligado à política. Então, as pessoas precisam se envolver mais, estar mais presentes, conhecer melhor. Hoje mesmo eu tive um exemplo disso no próprio salão. Vou fazer a unha, cheguei lá, a menina não tinha ouvido falar ainda sobre o decreto da Dilma que tirou diversos direitos trabalhistas das pessoas. Ela não tinha ouvido falar, manicure.
Quer dizer, outras pessoas tinham ouvido falar e outras não tinham ouvido. Quer dizer, meio a meio. Quer dizer, quem tem tempo, né, tem acesso, tem mais facilidade. E às vezes escuta, não sabe que E a escuta não sabe se é verdade. Ela fala, não acredito, é verdade. Nem o conteúdo, né? A pessoa não tem certeza se aquilo que ela ouviu alguém dizer é verdade ou não. E quando você vai para a televisão, como a gente está fazendo aqui, e contar isso para as pessoas, você coloca a sua imagem, o seu nome à frente de uma notícia, você dá uma credibilidade àquilo de uma certa maneira. Mesmo sendo uma visão minha pessoal, né? A nossa visão pessoal daquela situação. Mas ela está sempre baseada nos fatos. Então, eu acho que isso vai trazer uma aproximação das pessoas com a realidade do nosso dia a dia e da importância da participação de cada um de nós. Eu também tenho essa mesma visão. Tanto na revista como no próprio programa, que vai acontecer semanalmente, eu vejo esse espaço como um espaço democrático, porque nós vamos aguardar, antes de termos o programa ao vivo, que seria uma discussão ao vivo, inicialmente sugestões de cada espectador do que nós devemos abordar aqui, assuntos a falar, tudo mais, porque é exatamente isso. Nós ouvimos muitas notícias nos jornais escritas como se a coisa nunca tivesse acontecido, certas coisas como se fosse uma imaginação, tivesse tudo muito perfeito, tudo muito lindo, e nem tudo nós estamos enxergando dessa mesma forma. E por isso, a grande importância, eu acho que é desse programa, nós mostrarmos o nosso lado, o nosso ponto de vista, como a gente está vendo esse programa. E às vezes mesmo uma determinada ação produzida pelo governo, na verdade ela tem às vezes embutida uma outra intenção. Pelo menos é o que a gente está achando que tem. Pelo menos a gente abre mais um leque, uma opção a ser pensada, a ser discutida por cada um de todos vocês, de nós, sobre esses temas variados. Bem, então essa é a ideia do programa, essa é o início que nós estamos querendo apresentar para vocês. Então vamos agora falar um pouco, para começar, justamente sobre o ano passado. O que nós achamos sobre o ano passado, né, que eu acho que é uma forma de iniciarmos, apresentarmos, de demonstrarmos o debate. Né? Então, por exemplo, eu acho que 3 assuntos para mim se destacaram no ano passado. O primeiro foi o Carnaval de Maricá, né, onde houve um investimento significativo de um valor que poderia ter sido investido para outras funções, outras políticas públicas dentro da cidade, e não aconteceu dessa forma. Assim como a questão da Copa, que foi uma quantidade imensa de manifestações que aconteceram, e depois passam alguns meses, tem a eleição e o quadro continua, o quadro político continua o mesmo, o quadro de governo continua o mesmo, ainda que tenha tido todas aquelas manifestações. Não achei um ato vergonhoso as manifestações que aconteceram, acho que vergonha é o que a gente vive hoje. Não é? É intimidador o que a gente está vivendo, assim como não achei desrespeitoso, porque desrespeito é você chegar no hospital e não ter medicamento, ou saber que aquele remédio foi comprado com ágio, e isso está na mídia, e isso está como informação, e todo mundo falar que não sabe, que desconhece esse assunto. Então, para mim, isso é um desrespeito. Então, foram os 3 temas que me chamaram a atenção. Agora, começando com você, Edna, o que te chamou a atenção no ano passado? Fala um pouquinho. Olha, eu vou falar então sobre o Carnaval, a situação que nós vivemos aqui em Maricá com relação à doação de dinheiro público para uma outra cidade, uma escola de outra cidade, que foi a escola do Duque de Caxias, que foi extremamente desrespeitoso com os munícipes da cidade. Nós passamos, desde 2013, que estamos esperando um hospital decente na cidade, porque o que nós temos hoje na cidade é um hospital em estado calamitoso, insalubre. É horrível, você se sente mal, é nojento você sentar naquele hospital e você ver as condições que você é atendido. Então, a gente imaginou que a cidade teria um hospital, porque essa era a promessa que existia, de teríamos um hospital, e estamos em 2015. Até hoje o hospital não saiu, a verba veio, a obra não foi feita, a verba foi embora. Agora temos que apresentar um novo projeto, e vai ser apresentado um novo projeto de novo para não ser feito. Então, a gente precisa realmente repensar com relação a isso.
Carnaval é uma coisa que é interessante para a cidade, é cultural, é bacana, mas a gente precisa, antes de tudo, de ter saúde para poder pular o carnaval, porque senão vamos aonde? Até para receber turistas, né? Não Com tem certeza. isso. Se você não tiver esse apoio, essa base, você não tem como receber ninguém. Então fica complicado. Né? E tem um detalhe que É você promessa, falou. né? Promessa E tem um perfeita. detalhe que Então, você não existe. falou, para poder, de repente, assim, amarrar um pouquinho mais esse assunto que você expôs. Cadê o incentivo às escolas de samba locais? Nós temos. Nós temos carnaval na cidade. Por quê? Né? O que acontece? De você pegar e subsidiar a escola de uma outra cidade, você tirar um dinheiro nesse valor bastante considerável. Quase né? 50, bom, Quase- oficialmente 4,5 milhões. Oficialmente foram 2 aprovações pela nossa Câmara e a nossa Câmara sabe do que a cidade precisa. Então agora peço um tempinho, vamos fazer um intervalo agora. Nos aguardem.
retornando dos nossos comerciais. Vamos agora abordar um outro assunto que acho que é bastante interessante, um assunto mais alegre, os 450 anos do Rio de Janeiro. Vamos lá, Kátia? Vamos lá. Diga. Bom, o Rio de Janeiro, esse ano, 2015, né, está completando 450 anos. E a Prefeitura do Rio, né, nossa vizinha muito querida, estará fazendo 450 eventos gratuitos, através, inclusive está sendo divulgado, né, no site da Prefeitura, e são roteiros muito bacanas. Então, para você que tem um tempinho, Rio de Janeiro é logo ali, para a gente que está em Maricá, dá uma passadinha, procura no site da Prefeitura do Rio, os roteiros, e tente colocar isso no seu dia a dia, porque serão 450 roteiros, então vai ser bastante tempo, vai ser uma maratona bem interessante, e você vai se divertir bastante. É aquela questão, conhecer um pouco mais da cultura da outra cidade, não ficar somente aqui, né? Tem um passeio que eu recomendo, lógico, o Corcovado, todo mundo sabe, é maravilhoso. Eu acredito que ele esteja nesse pacote. Com certeza, né? Com certeza. Que é maravilhoso, eu acho que você consegue ver o Rio de Janeiro de um local diferente, de uma posição lá de cima, né? Você vê lá de cima, realmente é muito bonito, tudo que é mostrado ali. E o Rio de Janeiro tem aqueles passeios também que provavelmente deve ter incluído também, que é no Centro Cultural do Rio de Janeiro, né? Nossa, maravilhoso. Tem prédios históricos, lugares maravilhosos, museus. Eu acho até que eu influenciei de uma certa maneira a minha sobrinha a ser arquiteta, porque ela com 5 anos de idade eu fui fazer um passeio com ela do Rio de Janeiro, um passeio cultural. Então nós fomos aos museus, aos prédios históricos, aos centros culturais. E eu acho que tudo maravilhou a mente dela com 5 anos de idade e acabou influenciando de alguma maneira a decisão pela arquitetura que ela fez agora. E tem um detalhe muito bonitinho, assim, bonitinho é um termo até carinhoso de se falar. Quando você vem de barca, que você desce as barcas ali no centro do Rio, Praça 15, quem vem de Niterói, né? Então Maricá, Niterói está bem pertinho também, passando por São Gonçalo, você tem já aquela visão do Paço Imperial, as ruas do Ouvidor, a Rua do Paço propriamente dita, a Rua do Mercado, porque foram locais que têm esses nomes devido ao que costumava acontecer naquela região. Tem até uma chamada Rua do Barbeiro, que é um bequinho do barbeiro, que era justamente onde as pessoas cortavam o cabelo. Então você não tem um conhecimento quando você vê o nome, mas indo fazer um passeio cultural, inclusive temos até bastante pessoas que fazem esse trabalho como guia de história, tá? Você se inscreve, é só dar uma olhadinha, joga no Google que aparece muita coisa boa. E esses passeios são gratuitos. Essas pessoas fazem visitas às igrejas, entendeu? Explicam as igrejas, a de São José, tem a igreja do Rosário, Benedito, do Santo Espírito, a própria Igreja da Glória, que antes, ali naquele pedaço da Glória, hoje nós temos a rua, mas há bastante tempo era um bom trecho de terra. O mar era distante, muito distante. Então é só questão de querer conhecer, e tudo gratuito, gente. Aula de história ali é céu aberto. Todos esses passeios normalmente são pagos. Eles existem sempre, estão sempre no roteiro turístico do Rio de Janeiro, mas são pagos. E agora temos, professores de história. 450 anos vai ser. Exato. Tem até um professor chamado Milton Teixeira, que ele faz esse passeio gratuitamente. Joguem no Google, Milton Teixeira, professor de história. Ele faz, ele junta o grupo, você liga para ele junta o grupo justamente num ponto comum para a área que ele vai abordar, geralmente a Candelária, e ali aquele grupo sai. E ele vai dando aula de história ao ar livre. Muito bom, muito interessante. E quando visita a igreja, ele tem uma seleção de igrejas em que ele vai contando justamente a história, a importância daquela igreja para aquela época, o que aconteceu de importante. O Brasil, em geral, as cidades foram sempre construídas em torno de igrejas. Exato. Então, as igrejas são a história da nossa cultura que está ali. E outra coisa, vocês acham que realmente a capital do nosso estado, Rio de Janeiro, ele tem motivos para comemorar? Às vezes eu fico assim achando,
Eu acho que é uma coisa que nós devemos abordar um pouquinho já no final. A gente falou coisas tão maravilhosas, né, sobre o município do Rio de Janeiro, mas uma coisa importante, por exemplo, há muito tempo o aeroporto, por exemplo, do nosso Rio de Janeiro, deixou de ter aquela função com muitos voos do exterior para cá direto. Hoje passam todos por São Paulo, para depois vir para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje não tem aquele glamour de uma cidade maravilhosa que tinha na década de 30, de 50, antiga, né? Um pouco mais passada ali. Nós não temos mais aquele glamour, as pessoas não vêm aqui mais com o turismo de como se faz, por exemplo, na Europa, que faziam aqui. Faziam aqui. Entendeu? Mas não tem mais esse turismo. Hoje o Rio de Janeiro é uma cidade movida, transformada por petróleo, que o estado inteiro foi transformado, as cidades deixaram de ter aquela sua característica de turismo, de passeio e tudo mais, para um futuro negro, né, só para voltado para o petróleo. E em compensação, ainda que justifiquem os recursos, o petróleo é por causa dos recursos que viriam para o estado e tudo mais, a gente passa por uma cidade toda cheirando, pelo menos no centro da cidade, que você falou, o centro cultural, cheirando a xixi, cheirando a urina, né? Você vê pessoas morando no meio da rua. Vocês acham, no final, que o município tem o que comemorar, o que é uma coisa do município, do estado? É um conjunto, né? É uma coisa dos dois municípios, porque nós somos município do Rio de Janeiro, todos os municípios do estado, aqui em Maricá, que nós não tínhamos moradores de rua, hoje nós estamos lotados de moradores de rua, né? A cidade do Rio de Janeiro está lotada de moradores de rua. É uma situação que as pessoas parecem que querem ignorar como se ela não estivesse acontecendo, mas é um fato, está ali. Você anda pela rua e você esbarra nessas pessoas. Você hoje está dentro do comércio, vê um pedinte, bate nas suas costas para te pedir dinheiro. Ele não, antigamente você passava pela rua e ele estava lá. Hoje não, hoje ele entra nos lugares onde você está para te abordar. Aqui em Maricá está acontecendo assim. Eu não sei como é que está no Rio de Janeiro, exatamente, mas eu, quando passo no Rio de Janeiro, eu vejo claramente lotado de gente morando na rua. Mas é muita coisa. É assustador. O centro da cidade do Rio de Janeiro, depois de determinado horário, não dá para você andar na rua. Tem um cheiro. Você é atacada. Você já andei lendo muito sobre isso com relação à população de rua. E são vários fatores. São vários fatores que levam as pessoas a morarem nas ruas. Muitas por drogas, muitas por proximidade do trabalho. Também existe essa realidade. A pessoa mora tão longe que acaba, e o transporte público, ele não consegue receber um salário que cubra, né? De acordo, aquele dinheiro faz falta no final do mês. Então eles dormem de segunda a sexta na rua. E pessoas também que vêm de fora. Muita gente que vem de outras cidades acreditando que aqui vai ter um futuro melhor, ou sei lá o quê, e acabam caindo nessa situação. Faltou, na verdade, faltou e falta e continua faltando, e acho que vai continuar do mesmo jeito, não vejo nenhuma perspectiva de melhora nisso, o poder público atuar. Com certeza. Pois é, a gente teve a reforma urbana, por exemplo, de Pereira Passos, há um tempo atrás, que fez várias coisas. Fizeram as grandes avenidas, fizeram a questão do saneamento, ele teve uma série de coisas. E parece que a gente teve um retrocesso. Quando eu vou ao centro da cidade, eu trabalho no centro da cidade, vou diariamente, o esgoto, em frente de restaurantes caros, restaurantes de elite, de pessoas que você vê que vêm de fora, que estão ali, políticos, entendeu? Restaurante realmente com valor de pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, né? Caros, com esgoto saindo na frente do seu restaurante, aquilo assim, e as pessoas parecem comum. E as pessoas fazem cara de paisagem, passam por ali como se não estivesse pisando no que estava pisando, e entram no restaurante. Acho muito... Assim como se fosse uma valinha. né? Exatamente. E aquilo realmente é o esgoto que acabou de sair do próprio restaurante, daquele ambiente ali. Está muito triste. O centro do Rio de Janeiro é muita sujeira. Aí eu levo até outras questões que, por exemplo, eu acredito que um desses passeios que deve ter alguma coisa liberada seja o zoológico. Acredito, eu não conheço. Mas o zoológico é o outro que está triste. Gente, deprimente o zoológico. Eu fico com uma pena. Da última vez que fui
foi o aniversário da minha filha, mais nova, nós fomos lá, dentro das banheiras de mergulho dos animais, que eles têm aquelas piscinas, né, aqueles ambientes, o que mais tinha era garrafa PET ou tampinha de refrigerante. Meu Deus. E eles devem engolir aquilo. Sim. Entendeu? Eles tomam banho ali e é muito triste a situação De abandono. de abandono desses ambientes. Mas são vários ambientes públicos dentro do município abandonados. Será que eles vão recuperar? Será que os 450 anos do município do Rio de Janeiro vão ser jogados fora? Será que eles não vão? Eu tenho percebido um grande desleixo dos governantes com a coisa pública, em geral. É um desleixo mesmo. A impressão que eu tenho é que eles estão preocupados apenas em encher seus bolsos de dinheiro. A corrupção tomou conta da situação de uma tal maneira que você vê que tudo está largado, abandonado, está entregue. Virou terra de malboa Foi mesmo. público, tá Virou terra de malboa, cada um faz o que bem entende, fica do jeito que está, ninguém toma nenhuma providência, ninguém impede que aquela coisa continue acontecendo. E você não vê o poder público tomando a sua atitude, que é a obrigação de zelar pela coisa pública. Não tem mais nenhum zelo por nada. Eles ignoram, como se não fosse a obrigação deles cuidar, impedir, fiscalizar, né? Impedir a continuidade daquilo. Não fazem isso. Eu não sei, eu acho que a gente para agora, reorganiza a coisa e cuida melhor das coisas da nossa cidade, do nosso bairro. É o nosso patrimônio, Do né? nosso estado. Ou a gente vai falir, vai ter uma falência mesmo da coisa pública como um todo, gente. Não vai ter pra onde ir. Essas reformas sempre são feitas com base, primeiro, em saneamento. Eu falo isso muito tranquilamente, que é a área que eu trabalho com infraestrutura urbana, trabalho justamente nessa área, sou engenheira nesse movimento, né? E eu vejo uma grande importância de que as pessoas, elas esquecem, vou dizer, uma grande importância no esquecer, parece que elas esquecem propositalmente de cuidar dessa parte pública, até porque saneamento é uma coisa que não é visível, ela geralmente é embutida sobre o solo, ou então o lixo que é bem distante, as coisas não são visuais, não estão o tempo todo incomodando. E quanto obra política, vamos dizer, política partidária, eleitoral, ela não aparece. E o que acontece? Então, de tempos em tempos, existe esse negócio. Vamos fazer uma reforma, precisamos fazer saneamento no Brasil inteiro, em todos os municípios, em todas as cidades. Precisamos fazer saneamento em tudo. Só que a gente perde o que nós já tínhamos ganho, porque a gente sempre fala, uma das questões mais importantes do saneamento, seja na questão da água, do lixo, tudo mais, é o que? A educação. Então, quando eles se esquecem daquilo, você perde todos os anos investidos em educação para aqueles projetos que estavam sendo da reforma urbana, que estavam dando certos. É o que se perde, é quando as pessoas passam a voltar a jogar o lixo no chão, aí depois a gente passa 10, 15 anos, tem que ter campanha para não jogar lixo no chão, ou então multas para as pessoas que jogam lixo no chão. Então, é cíclico, parece que... E mesmo quando se faz as multas, mesmo assim, se parar de fiscalizar, as pessoas continuam jogando no chão. Com certeza. Entendeu? E todo mundo fala, educação é uma coisa tão demorada, né? Exatamente. É conscientização. Porque o bem público, ele é de todos. Ele é justamente um local, um parque para você passar uma tarde, é justamente um zoológico, como a Ana citou. Então, é nosso dever cuidar. Gente, tudo passa pela educação. Tudo parte da educação. Se você não tem um povo que tem educação, como é que você vai? Eu até lembro que nós tivemos um secretário aqui, acho que, não sei se foi municipal ou do estado, eu não me recordo. E ele falou, ele era secretário da cultura, ele falou que o museu era uma coisa passada, que não precisava. E aí, realmente, o museu que eu vi, verifiquei também no próprio, aquele que é lá em torno ao zoológico, ele estava acabado quando eu fui lá, quando eu vi. Ele estava com as plantas em figuração nacional. Isso, Museu Histórico Nacional. Ele estava com o andar inteiro sem uso. Bem, então a gente encerra aqui esse bloco. Logo a seguir vai ter mais um momento de discussão.
e abrimos e chamamos agora os nossos comerciais. Obrigada. Bem, então dando continuidade a esse assunto do verão, realmente o verão é uma data ímpar, como eu falei, como vocês também apresentaram. É uma energia, você vê a época dos jovens namorando, aquela paquera de praia, aqueles assuntos, aquelas noites quentes, aquele caminhar nas orlas, né? Eu acho que todo mundo tem essas histórias, né?
É ótimo. Nada como um luau na beira da praia, não? Não é? Pois muita é. fruta, muita Bomba de fresco, papo, muita uma boa chá de conversa. Os amigos. Nossa, é show de bola. Eu acho que muita água de qualidade, né? Água, porque a gente precisa de água, gente. podemos entrar nesse assunto, mas só na semana que vem. Falaremos sobre água em Maricá, que isso é um problema. Mas, continuando nessa perspectiva feliz do verão, né, dessa ideia de ano novo, entendeu? Eu acho que o verão, ele acaba o ano e começa o ano novo. E como a gente já até abordou, nós também temos um programa na rádio, né, na Rádio Sideral, que nós apresentamos uma vez por mês, vamos lá Enquanto Mulher com Maricá, todo primeiro domingo do mês, de meio-dia às 2 horas da tarde. Nós abordamos nesse último a questão de um novo ano, uma nova esperança. Realmente, a pessoa que criou essa data de festejar, né, o Réveillon, teve uma ideia fantástica, porque na verdade é o dia seguinte como qualquer outro, as nossas contas continuam com os mesmos saldos e extratos daquela mesma forma, não mudou nada, mas em compensação a nossa esperança, até pelo Natal mesmo, que é uma época onde as pessoas estão mais solidárias, estão mais entusiasmadas, mais entusiasmo, né? Com emoção aflorada, e chega o ano novo, realmente renova. A gente começa o ano, começamos 2015, acreditando que vamos ter Tudo um vai ano mudar no todo dia diferente. Não é exato? Mas se a gente perder a esperança, acabou. O ser humano precisa disso. Então, realmente a data foi uma coisa muito bem bolada, né? Um momento muito bem bolado, para que as pessoas renovem essa esperança. É um momento de prazer, porque eu você acho. passa um ano inteiro com muitos probleminhas, o trabalho, o dia a dia, que é bastante complicado. E quando você chega no Natal, como a Ana lembrou bem, você começa a ter um freio. Não sei Começa se a pensar você... nos outros, Isso né? aí, Ana, é isso aí. Pai, né? Isso aí. Os problemas de Você de já pai, começa muita volta a dar um olhar. freio. Exato, Edna. Então você começa a pensar, olhar mais para si, olhar mais para o outro. Afinal de contas, não estamos sozinhos, né? E aí vem o quê? Um ano novo. Quando vem um ano novo, você está com aquele conjunto de pessoas emanando energias boas. Emoções, né? Emoções, energias, e que a O gente problema tem que acreditar que o é ano que chega o dia seguinte... 2. A gente tem que acreditar que o dia seguinte, mesmo sendo ano novo, que o ano novo vai ser uma data melhor. Porque uma coisa que eu creio, aí é uma questão particular, o que a gente pensa, a gente realiza. Então, se você pensar só coisas negativas, você vai ter coisas negativas na sua vida. Se você pensar positivamente, pelo menos um bom impulso você vai ter. De tentar mudar. Uma energia boa. Exatamente. Eu acho que o ano novo é uma nova oportunidade de fazermos diferente, né? De sermos diferentes, né? De mudar, efetivamente. Revisitar o que a gente fez, né? E dar uma Ser ideia. melhor, né? E tentar melhorar, né? Como acontece em escola, você tem a recuperação. Pois é. Um período de recuperação para fazer prova. Você revisita o que você andou fazendo no ano passado. Isso aí. Tem uma ideia de o que estava bom, o que você pode melhorar. Ah, não gostei, Você não não deu pode certo. fazer mais. Isso. Então, eu acho que a gente viveu isso até mesmo enquanto Mulheres por Maricá, a gente fez esse trabalho. Não é logo depois das eleições, a gente sentou, conversou sobre isso, decidiu algumas coisas que a gente deveria melhorar na nossa mente, nossas atitudes. Repensar Não sobre é? uma série de questões, né? É muito bom. Eu acho que Reciclar a nós mesmos é uma coisa verdade. diferente. Isso deve ser uma constante. A data é ótima, a ideia foi excelente, mas a gente é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso como uma atitude. O ano novo a cada mês seria bom, né? Não, e com certeza. E acho que essa questão da pessoa manter as suas metas, aquilo que estabeleceu no ano novo é muito importante. Então ela se propôs a ser uma nova pessoa, com condições diferentes, num mundo diferente, com ideias diferentes. Eu acho que ir em frente a esse objetivo traçado é muito importante, né? Mostra a determinação de cada um em ser melhor. E você Estar cria melhor. um objetivo, né? E criando esse objetivo, você vai em busca dele e vai atrás dele. E aí você acaba melhorando o seu entorno sem perceber, né? Com certeza. É mais ou menos automático. Você melhora a sua vida e melhora o que acontece em volta de você. Que é uma coisa mais ou menos automática. Se cada um procurar melhorar o que tem em volta dele,
a gente vai ter um bairro, uma rua melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor, um país melhor. Gente, vamos encerrar agora o programa. Eu gostaria que cada uma desse uma breve palavra de encerramento. Kátia. Vamos lá. Agradeço essa oportunidade maravilhosa, porque a questão do observatório realmente foi muito esperada, muito planejada e, para mim, foi tudo de bom. Agradeço a você que está do outro lado, que nos prestigiou. Um grande beijo no coração e obrigada e até o próximo programa. E aí você, Edna? Bom, eu só tenho a agradecer mesmo. Adorei fazer o programa, adorei estar com vocês aqui até agora e espero que vocês gostem também, tanto quanto a gente gostou de fazer o programa. E a gente se encontra no próximo. E participem, né, com a gente. Claro, sem dúvida. É verdade. Então, espero que tenham gostado. Essa é uma pequena demonstração desse nosso, do que nós queremos fazer, do que nós queremos apresentar. Estamos começando, não somos profissionais nisso, ainda gaguejamos um pouquinho, porque eu fiz muito, temos algumas expectativas, mas somos humanas, estamos aqui para o que der e vier e pretendemos, junto nesse sentimento de ano novo, estar cada vez melhor. Então, esperamos vocês nos próximos programas. Muito obrigada.
Deus.